Olá, pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um forecast, para conhecer a história de mais uma pessoa. Espero que vocês estejam gostando dos nossos podcasts. Então, se você assistiu os outros que nós postamos já, compartilhe com um amigo, curta, se inscreva lá no canal do YouTube da igreja, porque essas histórias têm nos edificado e tenho certeza que vai edificar tanto a sua vida como alguém que você conhece. Então, hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui. Ela é mãe, ela é missionária, ela é pastora e ela tem muitas experiências incríveis para contar pra gente. Então, a nossa convidada de hoje é a pastora Sueli Pazin. Pastora, seja muito bem-vinda ao nosso forecast. Obrigada por ter aceitado esse convite tão especial. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui, é uma honra. Então, pastora, conta pra gente um pouquinho da sua história. Onde que você nasceu? Se você sempre morou aqui em Curitiba? Como que foi? Não, eu nasci no norte do Paraná, né, numa cidadezinha pequena. E depois, aos 9 anos, a gente veio para cá, para Curitiba. Morei uns 2 anos aqui e fomos para Foz. Aí fiquei até 92. Aí, quando o ano da minha conversão, né? O ano que eu fui para a igreja. E em 93 eu fui para Campo Mourão fazer seminário. Aí eu fiquei em 93 e 94 em Campo Mourão. Então, a senhora não nasceu num lar cristão, basicamente. Teve a conversão depois. Na verdade, a minha mãe era cristã. Ela frequentava uma igreja. E é uma igreja, assim, bastante rígida nos seus costumes. E eu ia com ela até uns 10, 11 anos, mais ou menos. Mas como meu pai não era da igreja e não gostava da ideia, ele basicamente nos convenceu a não irmos. E a gente já tinha aquela visão muito religiosa, né? Uma religião mais de medo do que realmente de conhecimento de Deus, né? Da graça de Cristo. Então, a gente parou de ir, eu estou falando de eu e minha irmã, toda. né? Uhum. Eu e minha irmã. A minha mãe continuou indo, até ela já é falecida, até que ela faleceu, ela continuou indo na igreja, né? Mas a gente não. Aí, até 92, quando eu já estava com mais de 20 anos, né? Uhum. Que foi o ano que eu fui para a igreja daí. Até a gente conversou um pouco antes, né, de gravar. Eu achei interessante que a pastora falou que a pastora começou a ler a Bíblia e assim que a senhora conheceu realmente quem era Deus, o que ele podia fazer na sua vida. Pode contar um pouquinho como que foi essa experiência da sua conversão, assim, como que foi? Sim. Então, como a gente ia na igreja quando era criança, eu lembro que eu gostava muito dos hinos e eu lia a Bíblia, assim, algumas partes, decorava, né, salmos, essas coisas, mas eu não entendia e eu tinha, assim, uma visão muito de um Deus muito... como se estivesse com uma lupa ali olhando você... Julgando, né? Aquele ar de julgamento. Para ver os teus erros, para ver onde que você estava falhando, onde que você estava deixando de conseguir. E eu fui criando algo na minha mente, assim, que se fosse dessa maneira, não ia dar. Não, eu pensava, será que alguém realmente consegue? Quando eu conversava com os irmãos lá da igreja e perguntava se eles tinham certeza do caminho, né, da salvação, se eles tinham certeza que eles estavam salvos, eles diziam... Estou fazendo tudo o que posso. Estou lutando. E eu ficava pensando, será que alguém lutando realmente vai conseguir? Então, eu não fui mais para a igreja, não quis saber, não deixei de orar. Eu sempre fazia as minhas orações assim ao Senhor, comigo mesma lá, né? E aí, quando entrou o ano de 92, eu estava assim, muito frustrada com a vida... com as festas, né? Eu era jovem ainda, a gente saía. Naquela fase, né? De conhecer a vida, comprando como dizem. coisas, estava trabalhando num trabalho bom, até que ganhava bem, tá? Mas aquela coisa ruim, aquele vazio. E aí eu comecei a pensar que faltava alguma coisa. E aí eu peguei um Novo Testamento, até era da minha amiga, uma amiga vizinha. E na época era assim, o mais importante é o amor, era escrito na capa. E aquela capa me chamou a atenção. Tinha um senhor com um netinho nas costas e ia se dizer. E era uma linguagem da Bíblia Viva, na linguagem, né, que é mais nessa fácil, versão. Né?
E eu comecei a ler, e era só o Novo Testamento, e foi ótimo, né? Porque se você começa pelo Velho Testamento, tem muita coisa ali que Sim, você... pra quem, ainda mais pra quem tá nessa Sim. fase de dúvida, assim, daí acaba, né, dando uma Tem conflitada. umas histórias muito bonitas, né? Sim. Mas é muita coisa. Então, eu comecei ali e eu comecei a ver um Cristo que eu não conhecia, né? Eu comecei a perceber... Eu comecei, não. O Senhor começou a revelar a mim, né? Porque é Ele que se revela. E Ele vai me revelando o seu amor, a sua graça. E eu penso, bom, esse Deus não é aquele Deus que eu conhecia lá na religião. Então, antes mesmo de ir para a igreja, antes de que qualquer coisa acontecesse no sentido assim de eu aceitar Jesus ou algo assim, eu já houve uma mudança no meu coração em casa, com a palavra de Deus, porque ela entrou no meu coração e eu simplesmente amanheci diferente. Isso que é legal, que a gente sempre fala, né? Que a Bíblia é o único livro que o autor sempre está do nosso lado, explicando. Só que muitas vezes a gente fala isso de uma forma banal. E a experiência que a pastora teve foi realmente isso. Que ao ler ali, conhecer um Deus que não era aquele Deus de julgamento, né? Mas principalmente que era o amor, que era aquele pai que cuida, que protege. E é muito importante. Essa semana eu tava lendo um livrinho sobre uma menina que ela inspirou a sociedade bíblica. E daí ele conta que era de uma cidadezinha bem pequena e ela não tinha uma Bíblia. O sonho dela era ter uma Bíblia, que ele naquela época não tinha muito acesso. E ela trabalhou durante 6 anos para conseguir o dinheiro. Ela teve que ir de uma cidade a outra de a pé para conseguir comprar uma Bíblia. E muitas vezes hoje a gente não dá valor, né? A gente deixa lá. Tenho várias versões da Bíblia, da mulher, do homem, de estudos, tantas coisas. E às vezes a gente não dá valor para isso. Sim. E, né, quem a pastora contou, foi um livro ali só do Novo Testamento, um livro simples, com um desenho simples, mas aquela mensagem que estava ali que fez a diferença, né? Sim, maravilhoso. Livro de João, né, mostrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí você começa a enxergar um Cristo que vem para fazer. E não que você tenha que fazer, como eu vinha sendo ensinada na minha infância, né? Então eu pensei, assim. Aí as pessoas dizem para você, mas assim fica fácil. Realmente fica fácil, porque o difícil foi Jesus que... Sim, que o fardo dele é leve, ele mesmo disse. O difícil foi para ele, né? Sim. Ele carregou, ele sofreu. Mas para nós é graça, né? É o amor de Deus, é uma coisa maravilhosa, né? E é legal falar isso, que muitas vezes a gente acaba vivendo numa religiosidade. A gente faz as coisas e cumpre como se fossem regras. Não, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou estar errado. Sim. E não é isso. Deus é um Deus de amor. Então, assim, claro, a gente tem diretrizes que tá ali na Bíblia. Então, eu tenho que conhecer o que tá ali, mas não viver da religiosidade, mas sim viver do amor de Deus, né? É verdade. E depois a pastora foi pro seminário, então, logo após a sua conversão. No ano de 92, a minha mãe estava viva e ela era uma pessoa bastante doentia. Então, ela faleceu muito cedo, aos 43 anos de idade. Super nova. E o Senhor, na verdade, Ele me mostrou que ia levá-la, né? E realmente, poucos dias depois, ela faleceu. E aí, foi mais ou menos em agosto de 92. E aí, quando foi em fevereiro de 93, eu fui para o seminário, porque até então eu cuidava dela, né? Sim, E aí, então eu fiz seminário em 93, 94. Aí, no começo de 95, nós nos casamos, eu e o pastor Marco. E aí, nós ficamos dando aula no seminário como professores voluntários até 98. E aí, mais ou menos numa altura ali de 98, do começo de 98, a gente viajou, né? 98 não, era 98, né? 98 e ficamos 98, 99 viajando. E já com a ideia de missões já. A gente saiu assim, né? Porque o que acontece? Que o pastor Marco, mesmo antes, ele já viajava. Então, antes da gente ir junto. Antes da gente se casar, ele falou para mim, se eu for viajar, né?
E se eu ficar 1 mês ou 2 meses, eu falei, não, tudo bem, a gente fez um acordo. Um acordo, combinado, né? Estamos combinados, você vai viajar e eu até então ficava no seminário, porque como professora, né, com as pessoas ali. As atividades era ali, muito, né? um lugar muito gostoso até. E daí ele ia. Só que o que acontece? Chegou um ponto que ele disse assim, mas eu queria que você fosse junto. E aí, né... Eu falei, ai, Senhor, né? E agora? Porque não era esse o combinado, né? Não era esse o propósito. Então, eu comecei a orar ao Senhor, porque eu estava meio que apegada ali, onde eu estava, nas minhas atividades, as coisas que eu fazia, eu estava com pensamento de sair, assim, andando, né? E ele colocou isso e eu comecei a orar. E, de repente, eu senti paz no meu coração e alegria. E falei, Senhor, eu vou... Né? Com certeza o Senhor tem algo para nos ensinar. E aí a gente foi, mas a gente foi assim, com a mochila nas costas, né? Sim. Que Deus já tinha é o que a gente fala, né? Deus une propósitos, né? Então, mesmo que o combinado era aquilo, Deus já sabia que ia acontecer um momento, né? É verdade. E vocês foram corajosos, né? Pegou a mochilinha e foram... Isso. Como ele já tinha viajado um pouco, só que assim, né? Talvez seja um pouco diferente essa ideia de missão que algumas pessoas têm, né? Que a missão você vai e você tem X de dinheiro e você tem um planejamento e você tem não sei mais o que. A gente não tinha nada disso, né? A gente saiu com a mochila, levamos um fogãozinho que era elétrico, de uma boca, que a gente chegava e ligava numa tomada para fazer alguma comida, que tinha que fazer meio que junto, né? Sim, você faz a carninha e joga o arroz e faz tudo junto. Tudo junto. Era uma boquinha só, né? Ou às vezes comia em algum lugar. E assim, levamos... a princípio, a gente não tinha levado nada para dormir, porque a gente não sabia como que ia fazer. Aí, chegamos lá no Pará, né? E a gente ia pegar um navio. E aí, falaram pra gente, vocês querem a parte com rede? Ou vocês querem o camarote? Daí, camarote para missionário, né? Aí, a gente falou, não, vamos de rede, né? Vamos de rede. Só que quando a gente saiu no navio, nós não tínhamos rede. Porque cada um tinha que ter a sua rede. A gente achou que ia chegar lá e ia ter uma rede, né? E aí mas era subindo o rio lá, né, para o Amazonas, então era uma viagem curta, né, mas você pousava uma noite, então aquela noite... Aí a gente tinha um colchonetezinho bem fininho, assim, que tava lá, que a gente carregava, assim, para sentar, né, em algum lugar quando a gente chegava. E daí a gente colocou aquele colchonetezinho no chão ali, sabe? Debaixo das redes do povo lá, sabe? Para ficar lá encostado junto com as malas ali. Mas a gente chegava nos lugares, amarrava a rede ali. E vocês tinham um roteiro das cidades que vocês iam? Ou vocês chegavam no lugar e Deus ia mandando e vocês iam sendo direcionados? O roteiro era na cabeça do pastor Marco, né? Ele falava, ele olhava o mapa, ele carregava o mapa, sabe? Aqueles mapas bem de viagem, né? Aquele lá que tem um globo, assim. Aí ele falava assim, olha aqui, essa cidade aqui, ó, Castanhal. A gente vai pra Castanhal. Daí eu falava, olha bom, só. Vamos pra Castanhal, então. E aí, assim, a gente ia indo. Aí ele, de repente, falava, agora... Sabe que eu tava com a ideia da gente subir mais, assim, assado, e tava pensando de ir em tal cidade. Daí vamos lá. Vamos indo. Mas isso são aventureiros, né? Pra sair assim, sem rumo, vamos dizer assim. Mas graças a Deus, Deus vai, né? Falando, né? Sim. Você tava comentando até comigo sobre Fernandes Belo, que é o nome de uma cidade, é isso? Aonde que fica essa cidade, pra começar? Que eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade. A Fernandes Belo, fica no Pará. Nossa, bem longe. Mas ela é uma cidadezinha muito pequena, uma região de pescadores, né? E que os homens, eles vão para o mar, para pescaria, e as mulheres ficam ali com as crianças. E tem muitas crianças, né? São famílias grandes, assim, muitas crianças mesmo. Mas não é praia, é como um braço ali de mar, sabe? E aí... a Fernandes Belo, quando a gente chegou lá, não tinha luz elétrica. Não sei se hoje tem, mas na época não tinha.
Então a gente usava lampião, né? A querosene. Bem rústico. Isso. E daí não tinha onde ligar o fogão. O fogãozinho. É. Aí a gente tinha que cozinhar lá no fogão a lenha. Já fizemos até um lance de colocar aquelas latas, sabe aquelas latas de tinta grande assim? Sim, de fazer. Para cozinhar o feijão e a panela ficou preta, sabe? Mas deu certo o feijão? Ficou bom? Deu, ficou bom. Ai, meu Deus. Então, assim, e daí essa cidadezinha de Fernandes Bela era um areal, assim, e as casas todas feitas de barro, coberta de folha de palmeira, de najá, né? Não tinha, assim, casas de não tinha estrutura que a gente conhece, né, da cidade. Tinha uma casinha de alvenaria só, numa rua que era de um senhor. Daí o pessoal falou pra gente, mas ele não aluga. Não adianta, né? Daí a gente, não, mas vamos falar com ele. Mas não vai querer alugar, não. Aí a gente foi lá e falou, olha, o senhor não quer alugar pra gente? Só um mês ou 2 que a gente vai ficar. E ele falou, não, eu vou alugar pra vocês, então, sabe? Olha, você já tava preparando o lugar ali. E daí a gente descia dali, a gente descia pra pegar água num poço. Que você descia umas 2 quadras, assim, naquela areia, né? E aí jogava o balde lá pra puxar, assim, né? Porque não tinha água encanada. Daí levava nas moringas. Tinha umas moringas lá que você enchia para você poder tomar água, usar água, enfim. Até banho, então era na canequinha era também. Era na canequinha. E o banheiro ainda era aquele banheiro que tinha lá no fundo, sabe? As casinhas que os antigos falam, né? Uma casinha que eles chamavam de mictório, né? E era lá. E eu lembro uma vez eu indo lá no mictório, né? Aí eu vi, assim, na porta, uma cauda, assim, de um bicho, sabe? Aí eu olhei e falei, mas o que é isso? Parecia uma cobra, parecia alguma coisa assim. E eu cheguei bem devagarzinho, abri assim, era lá eles chamavam de calango, tinha uns pequenininhos assim. E daí tinha uns grandes também, que aqui a gente fala como que é aqueles lagarto, né? Sim, lagarto. O lagarto, mas não era o lagarto, ele era diferente. Eles diziam camaleão, mas aquilo bom, eu também não conheço. Mas era um bicho tão grande, sabe? E eu ainda tive a grande ideia de tentar pegar ele, sabe? Assim. Meu Deus, e corajoso. Porque eu queria que ele saísse de lá, né? Que eu queria ir lá no banheiro. E aí ele pulou pra dentro daquele buraco lá, sabe? Meu Deus! Eu fiquei tão preocupada, sabe? Eu fui lá buscar um pedaço de pau, assim, pra colocar lá, pra ver se ele saía. Mas eu não sei pra onde ele foi, sinceridade, né? Então, assim, uns lugares muito rústicos ainda, sabe? Muito simples. Em que faziam, assim, pra você tomar banho, 4 estacas, assim, daí cobriam em volta com folhas, com coisa, e ali você levava a sua bacia para jogar uma água e tomar o banho. Então era bem... São nesses lugares que as pessoas têm mais sede do amor de Deus, né? São. Eles são sedentos, porque eles, muitas vezes, não têm acesso. Então... Tanto que, olha, lá o pastor Marco fez um casamento, né? E foi um casamento, assim, comentado, que cidade pequena. Todo mundo se conhece. A semana inteira eles falando que nunca tinha visto um casamento tão maravilhoso. E ficaram falando porque não era. E, gente, o que chamava a atenção da gente nesses lugares é que ninguém queria ir lá. Tanto que falaram que nunca tinha ido nenhum missionário. Por quê? Porque geralmente eles iam nas cidades maiores, né? A gente foi em cidades maiores também. Castanhal, na cidade grande, né? A gente foi em Macapá, que era a capital. A gente morou um tempo em Macapá. A gente foi em Boa Vista, que era uma capital também, né? Tem estrutura também já. Sim, Boa Vista de Roraima, né? E depois a gente saiu também para Guiana Inglesa, ali, Guiana, né? Só Guiana Francesa. E para o Suriname e Venezuela, né? Que foi os lugares onde eu fui. O pastor Marco já foi em todos os... E na Venezuela eles são bem assim, né? Com o pessoal. Eu tenho uma amiga que foi para lá também fazer missões. Ela falou que o pessoal é um pouco resistente, né? Não sei se é na mesma se algumas regiões são assim ou não. É que na época que a gente foi era diferente. Eles estavam chamando as eleições do Chaves. Daquela vez. Então, ele nem tinha entrado no poder ainda, né? Então era outra época. Era uma outra época e era muito boa a Venezuela, sabe? Era assim, um lugar gostoso, né?
E a gente foi muito bem recebido, porque o que acontece? A gente ia num lugar, a gente chegava, às vezes alugava um quartinho, e daí ali a gente ficava, nós não saímos, ou, né, falar alguma coisa, não, a gente ficava ali orando, tá? E de repente aparecia alguém, aí a gente orava, Deus enviava as buscava uma pessoas. direção, às vezes a gente ia numa igreja, aí chegava, a gente sentava lá atrás, aí às vezes sem mais nem menos, teve caso assim como em Rondônia, que o pastor estava lá e ele disse lá do púlpito, Deus me revelou que viria uma pessoa de fora para trazer a palavra para nós hoje aqui. Olha só. E daí, de repente, a gente está lá atrás e Será? ele vem conversar com o pastor Marco. De onde o senhor é? Nós somos missionários, somos do Paraná. Então, não disse, igreja, né, que Deus ia trazer alguém aqui. Então, eram essas conexões, né? O pastor Marco sempre gosta de falar que Deus tem as suas conexões, né? Conexões divinas, ele tem as ligações, né? Então, a gente chegava e dali o trabalho se estendia. Sim. Sabe? Por exemplo, nessa de Rondônia, que o pastor veio e falou com ele, dali a gente começou a entrar de moto, porque lá Rondônia tinha muita mata ainda, muito lugar que não tinha... Não tinha acesso fácil. Isso, não tinha acesso. Então, eram lugares, assim, precários e muito carentes, né? Carentes, assim, de tudo mesmo, sabe? E quando a gente chegou lá, esse pastor, né? Ele falou pra gente... Vamos entrar, assim, acho que um tanto andando de moto, daquelas terras de chão. Ele falou assim, tem uma cidadezinha bem pequenininha, era tipo uma rua com umas casinhas de cada lado, assim. Era a cidade. E ele falou, nós estamos abrindo uma igrejinha lá, né? E aí a gente gostaria que vocês fossem para pregar, sabe? Para conhecer, chamar o pessoal, fazer aquele trabalho de sair convidando as pessoas, para que as pessoas viessem na igreja. E ali aconteceu uma coisa bem interessante, porque a gente chegou lá e aí de noite, né, para posar, primeiro tinha um hotelzinho na cidade que devia ter uns 4 quartinhos só, sabe? De madeira, assim. E aí a gente andando naquele mato lá, tinha uma missionária com a gente, ela falou assim, você já ouviu falar da pico de jaca? E eu falei, que é isso? Nós andando no meio do mato, parecia uma selva, e aquelas toras assim pra gente pular para o outro lado. E eu, que pico de jaca? Não, é uma cobra muito venenosa, terrível, assim, que ela... Sabe, eu, Senhor, tem misericórdia, eu não conheço, não quero conhecer. Não quero ver, sabe? Eu andando assim, falar, Senhor, meu Deus, queremos chegar na estrada logo. E aí, no outro dia, a gente saiu convidando as pessoas. Pastor Marco foi com aquele pastor para um lado e eu fui com uma missionária para o outro lado. Aí a gente entrou numas picadas, tinha uma casinha assim, pequenininha, né? E a gente chegou, batemos palma para convidar as pessoas, né? E veio uma menininha e ela falou assim, a minha mãe tá doente, ela tá muito doente. E ela não vai poder falar com vocês. Daí a gente perguntou, mas o que ela tem? Ela disse, ela tá deitada lá no chão. E era chão, assim, de terra mesmo, chão batido de terra. A gente pediu licença, entrou, o nome dela é Maria. E a gente falou, Maria, nós podemos conversar um pouquinho com você? Daí ela disse que sim, tá? E ela deitada ali no chão, a menina vinha com umas baciazinhas de água e jogava, despejava nela. Nossa. Porque ela estava com uma infecção de urina, né? Urinária, né? Não de urina, de urinária, de bexiga. E daí saía ali, tinha pus, tinha, sabe? Já estava bem avançado. E ela estava sofrendo muitas dores, né? Ela sentia dores na barriga, aquela ardência, aquela coisa. E a menina estava jogando água para aliviar a filha, né? E aí eu pedi a missionária que estava com a gente que fosse chamar, né, o pastor Marco para eles virem ali para orar por ela, né? E ela foi. E enquanto isso eu disse para ela, Maria, você crê em Cristo? E ela disse, eu creio. E eu falei assim, você sabe que o Senhor é um Deus que nos sara, ele nos cura? E ela foi ouvindo eu falar. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a abrir a palavra de Deus em todas as partes que dizia
Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, carregou sobre si. Andavam por todo lado fazendo bem, curando os enfermos. Eu fui só lendo a palavra para ela. Falei, Maria, só escuta o que diz a palavra de Deus. Enquanto isso, o pastor Marcos chegou, né, entrou ali. Aí falou, Maria, você ouviu a palavra de Deus, agora nós vamos ministrar a cura divina sobre você. Você crê que você pode ser curada? Ela falou, eu creio. Ele disse, então seja curado, em nome de Jesus, sabe? E daí saiu do quarto e ali eu falei para ela levantar, né? Eu falei, levanta então, se vista, porque ela estava embarreada mesmo com aquela situação ali. E aí, uns 5 minutos depois, a Maria saiu lá fora, sabe? Ai, que bênção. Com a outra saia que ela tava assim, sabe? Corada, sabe? Outra pessoa. Nem parecia que tinha tido alguma coisa. E a gente, como é que você tá, Maria? Tô bem. Tô muito bem. Não tem nada e tal. E a gente ficou ali conversando um tempo com ela, aí chegou o esposo. Daí convidamos ela para o culto, né? À noite, daí só foram as crianças dela. Porque ela estava indecisa se ia para a igreja. Sim, eu não. Mesmo tendo sido curada, né? Porque não é isso, né? Deus que tem que convencer o coração, né? Aí ela não foi, mas as crianças dela vieram para frente, né? Para aceitar Jesus. E foi muito bonitinho, toda aquela criançada ali, né? Aí no outro dia a gente fez um culto em frente àquele hotelzinho onde a gente tinha posado lá. Na rua, assim? Na rua, assim, na frente do hotel, né? Colocamos uma mesa ali fazendo. E aí a gente pregando, falando ali, orando. E eu falei, ai, Senhor, traz a Maria, né? Porque daí tava as crianças dela lá de novo e a Maria não veio. Não tinha ido. Aí eu fiquei assim, intercedendo no meu coração e de repente lá vem a Maria. Sabe? Foi tão bonito porque ela chegou e se ajoelhou assim, sabe? E falou, eu quero servir a Deus. E aí, aquele dia foi alguma coisa assim de muito quebrantamento que aconteceu ali. Porque veio um pessoal que estava jogando, ele ia na carroceria do caminhão. Aí eles foram pulando de cima daquele caminhão e vindo correndo ali para frente daquela mesa, se ajoelhando. Olha só o poder de Deus, né? Foi um mover de Deus ali que a gente nem entendia o que estava acontecendo. E, gente, a Maria, anos depois, o pastor Marco passou por lá. Ela era diaconisa na igreja. Olha que sabe? bênção. Tava lá firme, nunca mais teve aquele problema, aquela enfermidade. Então, são essas experiências, assim, muito gostosas, são coisas né? que marcam, né? Sim, que não dá para esquecer. Às vezes a pessoa pensa, mas por que aqui, então, não acontece tantas coisas? Mas, às vezes, a gente está muito dependente dos nossos recursos, né? Sim. Nós temos médicos, graças a Deus por isso, temos nosso remédio. Mas vai num mato desse, não tem. onde a pessoa está ali, né? Sim. E o Senhor opera mesmo, né? E cura, liberta, faz coisas maravilhosas. A gente viu muitas coisas assim acontecendo. Eu imagino, porque e é interessante de falar isso, né? A gente tem comentado muito na igreja no dia de hoje sobre avivamento, sobre milagres, que milagres ainda acontecem. E muitas vezes a gente escuta histórias assim, Sim. que Deus realmente faz milagres hoje. Só que basta nós também se colocarmos à disposição para ser usados como esses instrumentos, né? Porque se vocês não tivessem ido lá na casa daquela senhora, Sim. talvez ela não tivesse nem sobrevivido, a gente não sabe. Não sabemos. Então, assim, a gente crê que Deus vai levando a gente nos lugares, Sim, né? sim. E teve alguma outra história que te marcou, assim, em alguma cidade que você foi, que foi bem impactante? Então, eu acho que nós não temos muito tempo aqui, né? Mas eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu tenho oportunidade, que é assim, a gente estava morando numa casinha e a gente ia a pé muito distante, porque lá a gente estava com 3 congregações, né? A gente chegou e estávamos ajudando ali com 3 congregações que estavam sem pastor, né? Pediram para a gente ajuda, a gente estava ali trabalhando. E daí, numa dessas, voltando da igreja, de uma dessas igrejas, que ficava até dentro de uma invasão, numas casinhas, a gente voltando, nós não tínhamos levado dinheiro para comprar pão, né? E aí eu perguntei para o pastor Marco, você tem dinheiro aí para a gente comprar pão? Porque a gente ia passar na frente da panificadora, né? Isso era à noite, umas 9 da noite. E ele falou assim, não tenho dinheiro aqui.
E aí eu pensei, nossa, e agora o que a gente vai fazer, né? Porque você chega em casa depois do culto, Sim, dá fome, dá uma né? fome, né? E lá a gente não tinha geladeira, não tinha essas coisas, né? Isso era em Macapá. Uhum. Aí estamos andando e daí eu disse assim, Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse umas moedas aí, né? Aquele tempo o pãozinho era barato, né? 10 Dava pra centavos, comprar com 20 25 centavos. centavos. Eu falei, Senhor, me mostra umas moedas, né? Aham. Deve ter alguém que perdeu alguma moeda aí nessa estrada, porque era uma caminhada longa, né? Aham. E daí de repente o pastor Marco disse assim, e achei aqui no bolso umas moedinhas, né? Aham. Aí eu falei, então tá. E aí ele me deu, acho que eram uns 30 centavos, não sei. E a gente entrou na panificadora lá e dava para comprar 2 pães, eu me lembro, Um pra né? cada um, né? Mas a gente comia mais que 2. mais que, né? Aí o rapaz, eu falei, me dá 2 pães. Tava fechando já a padaria dele. Ele disse assim, daí eu dei os 20 centavos, ele olhou para mim e falou, quantos pães você ia comprar? Eu disse, eu ia comprar 5, mas a gente acabou esquecendo o dinheiro em casa e tal. Ele, não, que isso? Leva 5, me dê os pães. Olha que benção. Aí a gente saiu comentando isso, olha a provisão de Deus, né? O Senhor deu pão. E aí eu pensei, mas eu fiz uma oração e pedi para Deus me mostrar. Então, o mínimo que eu posso fazer é ficar olhando no chão para ver se não tem porque senão a minha oração vai ficar sem. Aí fui andando e olhando. Quando a gente estava próximo à nossa casa, eu vi uma filinha de moeda na poeira. Olha. Era assim, era 10 centavos, 25, 50, sabe? Aí eu falei, eu até pisei assim, passei, eu falei, peraí. Volta que tem uma coisa minha aí aqui. Peguei lá as moedinhas enfileiradas assim na rua. E aí eu fiquei muito feliz porque Deus me mostrou que ele podia dar o dinheiro, ele podia dar o pão, de alguma forma ele supria. E aí você pensa, mas 85 centavos, né? Não é nada. Mas aí tá, a gente foi para o Suriname. E quando a gente foi num caminhão, 2 dias de viagem, nos atoleiros, aqueles caminhão de guerra da Inglaterra, uns caminhão, meu Deus, dormimos lá na selva, assim. E aí, quando foi para voltar, eu disse, eu quero voltar de avião para o Brasil, né? Para Boa Vista, né? Aí ele disse assim para mim, ora então. É o que tem para hoje. Ora então, né? Para Deus abrir a porta. Aí eu falei, Senhora, abre-nos as portas para voltar de avião. Aí a gente foi do Suriname e o pessoal nos deram cartinhas e, sabe, quando eles dão as cartinhas, umas recordação. Quando a gente chega lá em Georgetown, que é a capital lá da Guiana, que eu vou olhar, tinha uns tantos de dólares dentro do envelope que dava para vir de avião tranquilo, sabe? Aí tinha um carro saindo de lá, o pastor Marco falou, vamos de carro? Eu falei, eu orei para ir de avião. Deus proveu. Né? E a gente voltou de avião 2 horas de voo. O pessoal que saiu naquele carrinho saiu na sexta, meio-dia, mais ou menos, foram chegar domingo à noite, porque o carro se atolou, quebrou, estava com malária, com não sei o quê. Coitados, sofreram muito, sabe? E a gente podia ter vindo ali. Sim. Mas eu orei. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o mesmo Deus que te dá 5 pães, né? Sim. É o Deus que te mostra o dinheiro e é o Deus que te dá o avião também. Né? Ele cuida, né, dos filhos. Cuida, para ele não tem, é 85 centavos ou é um avião. Tudo é dele, né? Tudo e eu achei dele. interessante até que você comentou que você orou e pediu para Deus mostrar as moedas, mas você também fez a sua parte, que muitas vezes a gente ora, entrega para Deus, mas Deus tá esperando também às vezes uma atitude nossa. Sim. Se você estivesse olhando para outro lugar, talvez a bênção tava ali na frente. É verdade. Mas muitas vezes a gente tapa os nossos olhos e não vê, né? E também não. Orar pelo avião e daí de repente falar carro. assim, não, vou de outro jeito para economizar, né? Quer Isso. dizer, Deus te deu recurso no final. E aí era um aviãozinho pequenininho que vinha balançando assim. Mas a gente chegou, né? Graças a Deus.
Não, mas e a gente fala, nós somos filhos mimados por Deus, porque Deus gosta de fazer aquele quentinho no coração, né? É verdade. Muitas vezes a gente acha que não, mas quantas vezes a gente fala, ai, Deus tava com tanta vontade, às vezes, de comer alguma coisa. De repente, alguém te convida pra comer justamente aquilo que você tava com vontade. Sim, então, sim. Deus cuida dos detalhes, né? A gente é verdade. a gente precisa abrir nossos olhos pra agradecer esses milagres que acontecem, né? É verdade. Na nossa vida. Uhum. E você, assim, na questão, tipo, de vocês saíram sem parte financeira nenhuma, assim, foram só com a fé, seguraram na mão de Deus e foram. Foi só assim. A gente tinha, na época, uma casinha que estava alugada em Foz do Iguaçu, né? E era o único suporte, digamos assim, que a gente tinha. Nós não tínhamos ninguém nos auxiliando, né? E aí, o que acontece? Bem durante a viagem, a casa desalugou, né? Olha. E aí, a minha cunhada ligou não, aquele tempo era de orelhão, né? A gente ligou para ela, ela disse, olha, a casa lá tá complicado, porque tinha umas coisas boas, torneiras, e o pessoal tava entrando para levar. E ela, eu acho que estavam querendo tirar até a porta, que era uma porta trabalhada, de madeira, tá? E daí a gente ficou olhando um pro outro, e agora? Que vai ser de nós? Né? Aí a gente falou assim, bom, o pastor Marco disse assim, olha, Senhor, a casa é tua, não é minha. O Senhor me deu, o Senhor cuida, né? E seguimos em frente, esquecemos da casa, e que não tinha mais aluguel também, né? Mas o Senhor foi provendo em cada lugar que a gente chegou, nunca faltou, a gente sempre estava com mais, sabe? Daí a gente gastava, daí a gente ganhava roupa e ficava dando para as pessoas, e ganhava coisa e ficava ajudando as pessoas, ofertando e tal, e assim sempre foi, sabe? E aí alguém passou, viu a casa, gostou da casa, alugou e se propôs a consertar toda a casa e depois gostou tanto que quis comprar. E glória a Deus, a gente negociou aquela casa, né? E pudemos começar a comprar o nosso primeiro apartamentinho aqui, que era bem pequenininho, né? Mas foi o primeiro lugar que Deus nos deu aqui pra gente morar. Então, tudo dali. Agora, imagina se a gente volta, né? Lá de Macapá, para ir cuidar da casa que estavam levando a porta. Bom, o que nós temos, né? O Senhor, do Senhor são todas as coisas, então Ele cuida. E a própria Bíblia fala, né, que a gente buscar fazer as coisas do reino, Ele cuida das nossas coisas, Ele cuida, Ele é fiel, e Deus sempre levantou verdadeiro. Pessoas para ajudar vocês em todos os lugares onde vocês foram, né? Sim, a gente chegava, por exemplo, nós não tínhamos geladeira e um calorzão, é o norte, né? Tanto Rondônia, Roraima, é tudo quente, né? E aí eu lembro que a gente chegou num lugar que tinha umas janelinhas de madeira, tinha vários quartos assim, a gente arrumou nossa rede lá, nossas coisinhas, e aí no outro dia a gente levantou de manhã, abrimos a janela, tinha uma garrafa de Coca-Cola, de água congelada na garrafa, que a pessoa que morava do lado, que a gente ele tinha uma geladeira, mas a gente não conhecia, ele não nos conhecia, era um senhor que morava sozinho, ele teve a preocupação antes de sair, de deixar a garrafa gelada lá, né? Então, assim, a gente via essas coisas acontecendo, e não foi aquele dia, foi todos os dias que a gente estava lá, a garrafa estava lá antes de a gente levantar. Olha só, isso é interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho vontade de fazer missões, mas eu não posso viajar por N situações. Mas a gente pode ajudar nesse sentido, de dar um apoio com uma oração, com uma oferta, porque isso faz falta no campo missionário. Porque muitas vezes o missionário vai que nem vocês, vai com a cara e com a coragem. Sim. E dependendo realmente das pessoas. Sim. E eu vejo assim, é uma oportunidade de Deus nos usar também como instrumento deles para abençoar a vida de outras pessoas. Porque a semente vai ser plantada. Então basta a gente, né, tá disposto a ajudar, seja da forma que for necessário, né? Olha, e Deus supre. E assim, Deus supre a gente e nos usa para suprir os outros, né? É uma troca. Porque, como você falou, às vezes você está com vontade de comer uma coisa, né? Então, lá no Pará, por exemplo, na cidade de Castanhal, que a gente estava, eu saí na janela e o pessoal tem aquele negócio, hoje em dia eu não sei como que é, mas sabe quando joga no fundo do quintal, junta um lixo e queima, e faz umas coisas assim? E eu vi uma crista de abacaxi
Aí eu fiquei olhando assim e eu falei, Senhor, mas só comigo e Deus ali, eu gostaria de comer umas frutas, sabe? Umas frutas assim. De manhã cedo, batendo lá na porta. Eu abro uma irmãzinha, que era de uma igreja lá, com uma cesta cheia de fruta. Ela falou, missionária, eu vim trazer essas frutas aqui para você, porque me deu uma vontade de vir trazer. Eu falei, ai, Senhor, graças Foi Deus, né? E no dia anterior, eu tinha ido me despedir, porque a gente estava para sair de lá, de uma outra senhora que eu tinha conhecido, e ela me deu 2 anáguas, né? Aquelas, sabe? Aquelas sai de colocar por baixo. Isso, aquelas anáguas, né? Umas anáguas grandonas, né? Que eu acho que eles tinham o hábito de usar. Costume. Mas eu, apesar que eu usava umas saionas compridas, mas eu não tinha hábito de usar anágua. E eu fiquei olhando para aquelas 2 peças bonitas eu vou fazer com de isso? renda. E falei, gente, o que eu vou fazer com essas anáguas, né? Eu falei, vou de certo, vai ter alguém que vai querer. E daí essa senhora que chegou, ela me trouxe a fruta, ela conversando comigo e falou, pois é, ontem eu saí nas feiras ali dar uma volta, porque eu estava procurando para comprar umas anáguas. Olha! E eu não achei. Ela falou assim, parece que não estão tendo daquele jeito que eu gostava, né? Assim. E ela falou, agora eu vou ter que procurar em outro lugar. Daí eu falei, não precisa procurar. Deus já providenciou antes da senhora saber. E foi interessante que trouxe a senhora que precisava da anágua. E trouxe as frutas que precisavam. E elas não se conheciam. Então, se fosse para uma dar, né? E aí eu tive as frutas e ela teve as anáguas. Então, são experiências assim que não tem como você esquecer. Sim. Você guarda essas coisas no coração porque são experiências assim que você vê como Deus é um Deus muito gracioso. Ele é gracioso, ele é engraçado. Tem coisas que eu acho em Cristo assim até... Ele é um Deus criativo, engraçado, sabe? Eu falo, Senhor, o Senhor é engraçado, viu? Eu não acredito. Tem umas coisas, eu falo, olha, sabe? É muito bom. Não, mas é legal, porque essas experiências não só marcam a vida de quem participa, mas de quem escuta também essas histórias, né? A gente fala, puxa vida, né? Deus faz na vida, eu quero também, eu quero experimentar isso também, né? É verdade. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tem vontade de ser um missionário. Que às vezes a pessoa tem, lá no fundo, recebeu o chamado, mas ainda tem um certo receio, um certo medo, assim. O que você poderia falar para a pessoa, assim? Dar uma dica ou dar uma palavra de Deus? Uma mensagem, assim. Olha, eu creio, assim, que tudo é por fé, né? A palavra de Deus diz, o meu justo viverá por fé, né? Aqueles que saem e levam as boas novas é por fé. Não tem nada na nossa vida cristã que não seja uma atitude de fé. Então, que essa pessoa saiba no seu íntimo, no seu coração, que o Senhor, aquilo que Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Se Ele disse que vai suprir, Ele vai suprir, Ele não vai faltar com a sua palavra, né? Então, é que ela possa ir sem preocupação com amanhã. E amanhã? Amanhã está nas mãos de Deus. A Deus pertence. Ele proverá, né? Não fique com medo, né? Mas creia que realmente o Senhor, Ele é o dono de toda a terra, Ele está cuidando de todas as coisas e Ele não vai deixar faltar, Ele cuida, sabe? Você tem que ir daqui até lá, aparece o jeito de você ir, sabe? Só que assim, nem sempre vai ser uma coisa... tudo flores. Tudo confortável. Eu cheguei lá, era um hotel 5 estrelas. Não, às vezes vai ter. Vai ter a hora do hotel 5 estrelas. Mas vai ter a hora da rede. De dormir sem rede. Do fogãozinho e até da falta de luz pro fogãozinho. Mas tudo isso é engrandecimento. São experiências que Deus te dá. E que depois também você não esquece mais, não muda aquilo que Deus te revela, você não perde, sabe? O dom de Deus é irrevogável, que a palavra. Uma vez que você aprende a confiar, você não perde isso mais, né? Ainda que você esteja aqui vivendo com tanta facilidade, mas aquela essência fica. Então, que vá com essa mentalidade, eu vou e o Senhor vai me à minha suprir. frente. Ele vai me suprir, ele não vai me abandonar. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Contanto que eu saiba que ele está cuidando de mim e que ele é responsável.
Porque se tivesse acontecido com a gente de repente não voltar. Sim, poderia acontecer, né? De repente o navio afundado. Ia ser porque o Senhor não cuidou? Não, é porque Ele tem as nossas vidas nas mãos dele, né? Então não vá com medo que vai acontecer alguma coisa, porque qualquer coisa que acontecer, o Senhor está cuidando de você. Sim. Ele é responsável pela nossa vida, né? Não só aqui, mas em todos os lugares, sempre, né? em todos os lugares. E depois dessa vida Sim, aqui com também. certeza. Estamos nele, estamos com ele, né? Então é isso. Aí é muito bom ouvir essa história. Eu sou suspeita de falar, porque eu gosto muito dessa área de missões, assim, gosto de saber essas experiências, assim, então se deixar, a gente vai conversar aqui a noite inteira, né? Mas eu queria agradecer muito a pastora de novo por ter aceitado esse convite, por vir dividir essas experiências, né? O pessoal que tá assistindo aí, se quiserem saber mais da vida da pastora, comenta aí que a gente traz, né, a pastora novamente para fazer uma segunda etapa, pra gente contar, porque muita coisa, muitas histórias ricas para contar, né? Então, eu queria agradecer novamente, que Deus continue abençoando você, continue abençoando a vida do pastor Marcos, que vocês continuem fazendo esse trabalho missionário, né? Que você em casa sinta essa vontade também de fazer, seja orando, seja ofertando, seja ajudando da forma que você puder ajudar, que é sempre bem-vindo, que a palavra de Deus precisa ser, né, pregada, precisa ser profetizada, principalmente na geração que a gente vive, né? Que muitas pessoas aí estão com os valores tão invertidos, então a gente precisa que missionários se levantem, né, para poder levar a palavra de Deus. Verdade. Então, obrigada, pastora, Deus Imagina, abençoe. Eu que agradeço. Não sei se você quer dar mais algum recado para alguém, mandar um abraço, não sei, um beijo. Não, a paz de Cristo, né, esteja com seus corações, estejam reinando em seus corações. E que a cada dia você possa crer mais e mais. Amém. Que o Senhor é Ele que faz, é Ele que dá. E Ele não nos abandona. Ele cuida de nós em todo o tempo. Essa é a palavra que eu deixo para você e para mim também. Amém. Então, pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!